Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Uma pessoa gananciosa acaba dando lugar à ira e a Satanás em todas as outras manifestações. Eu quero tomar como exemplo o Amã, aquele que se tornou, por causa da sua ganância, uma pessoa importante para o rei Assuero, que é identificado pela maioria dos estudiosos como o rei Xerxes I da Pérsia. Um rei que conseguiu juntar um exército de 1 milhão de soldados e partiu para lutar contra a Grécia. E aí muita coisa aconteceu. Esse era o rei Assuero, algo estranho. Ele era um pouco estranho. E o Amã se aproveitou disso com a sua ganância e se aproximou do rei e começou a agradar o rei, se manifestando, se mostrando importante, querendo fazer isso e aquilo para o rei, e o rei foi cedendo. Por fim, o Amã se tornou muito importante. Em paralelo com a trajetória do Amã, Deus fez se destacar a trajetória da Ester, muito diferente. O Amã conseguiu o que conseguiu pela ganância. Quem não corre não consegue, o mundo é assim. E ele correu atrás e fez e aconteceu e partiu para cima e viralizou. Chegou a ser importante para o rei. A Ester seguiu o caminho totalmente contrário. Se colocou totalmente nas mãos de Deus. Foi uma moça que cuidou da sua aparência, sim, mas se resguardou, se manteve virgem e estudou. Foi uma moça culta que aproveitou o tempo da sua juventude para estudar. E quando houve aquele concurso, Deus estava dirigindo os acontecimentos. Aquele concurso não era somente de beleza, era um concurso para o rei escolher uma possível esposa. E o rei se deu ao conselho de experimentar todas as moças virgens que eram mais bonitas, e a Ester estava entre elas, e cada uma delas teria a oportunidade de uma noite com o rei, e não mais. E o rei foi passando, uma após outra, até que chegou a vez da Ester. Quando chegou a Ester, com a simpatia dela, aquele sorriso e a conversa inteligente, culta, conversava com o rei, submissa, um coração submisso, não era gananciosa, era simples. Com a simplicidade dela, destacou a beleza, não pelos cosméticos que ela usava, batons e brincos e coisa e tal, e pintando aqui, pintando acolá. Ela não se enfeitou, a não ser naquilo que era essencial, que era obrigatório. Fora isso, ela foi com a simplicidade dela e o rei ficou apaixonado por ela e não quis nem mais que continuasse o concurso. Deu um basta, afinal de contas, o rei já estava cansado daquela rotina toda noite, uma mulher nova, uma moça virgem nova, para ele experimentar, começar tudo de novo. Para nós é muito interessante isso. Satanás coloca no coração de homens, e o islamismo prega isto, que a felicidade de um homem é ter muitas mulheres e ele poder se deliciar, escolher mulheres todo dia, cada experiência nova, mas isso cansa. Ainda que o homem fizesse isso, em algum momento ele vai cansar. Não sei o que Salomão fazia com 1000 mulheres. Em algum momento ele vai cansar de tanta mulher. E o rei Assuero fez isso. Não sabemos quantas foram antes da Ester,
mas provavelmente foram muitas, não foi uma ou duas ou três, não. Deve ter sido dezenas lá de mulheres. E o rei já estava um pouco cansado daquilo, ele não queria ficar experimentando mais mulheres diferentes. Ele queria uma esposa que ficasse com ele, que o compreendesse, que o amasse. E a Esther demonstrou tudo isto, mostrando para nós o caminho bom para uma moça que se resguarda no Senhor, até que Deus faz as coisas acontecerem na vida dela. Isto é o que nós cremos. Mas o Amã seguiu um caminho totalmente diferente. Ele partia do pressuposto: eu tenho que correr atrás, eu vou me lançar, vou fazer, vou acontecer. O rei vai chegar lá, eu vou chegar primeiro, eu vou pegar o rei e vou ocupar o rei, não vou deixar ninguém mais conversar na frente de mim, eu preciso monopolizar o rei. E ele partiu para cima e conseguiu se destacar perante o rei. Então, sentindo toda aquela glória, ele foi convidado pela rainha Esther junto com o rei para aquele banquete. Seria uma armadilha, porque o rei perguntou o que a Esther queria. Ela disse: eu vou contar, mas no banquete, e eu vou dizer o que eu quero. Então o rei chame o Amã. O Amã ficou todo vaidoso. No capítulo 5 de Esther, diz que ele se sentiu o tal por ser o único a acompanhar o rei, e ele estava todo empolgado e chegou em casa contando a vitória dele, a importância dele para a mulher, para os amigos, e todos estavam se alegrando com ele. Aí, de repente, o semblante dele fecha, ele fica triste e diz: pois é, mas tudo isso ainda não me satisfaz, eu sou ganancioso. Ele não disse isso, mas quis demonstrar: eu quero mais ainda. Tudo isso não me satisfaz enquanto eu vi aquele judeu Mordecai assentado à porta do rei, não se dobrando diante de mim. Aí a mulher disse: o quê? Você é tão importante assim com o rei? Faça uma forca aqui e vá lá amanhã cedo e peça ao rei para enforcar o Mordecai. O rei vai atender você. Você é tão importante, o rei vai atender. Sabe o que é isso mesmo? Eu vou fazer. Vamos fazer uma forca aqui para enforcar o Mordecai. Por fim, quem foi enforcado na forca foi ele. A ganância não é algo que Deus abençoa. Não seja ganancioso. Você já leu o 10º mandamento: não cobiçarás nem a mulher, nem nada do teu próximo. Não cobiçarás. Pessoas acabam sendo escravas da cobiça, ou por causa da cobiça acabam sendo escravas do pecado, escravas de Satanás através do dinheiro. E então, no capítulo 6, a história mudou. O rei não pôde dormir aquela noite, mandou trazer os livros de feitos históricos e se leu que o Mordecai tinha agido em defesa do rei. E o rei pensou: esse homem merece uma recompensa. Que recompensa deram a ele? Nada, ele não recebeu nada. Então temos que dar. Vamos procurar saber o que podemos fazer por esse homem que agiu em defesa do rei. O rei Assuero nem sabia que aquele homem Mordecai era parente da Esther, que era esposa dele, do rei. E então o rei perguntou ao Amã. O Amã foi cedinho procurar o rei para pedir que o rei pendurasse o Mordecai na forca. E o rei não deixou o Amã falar. O rei já saiu falando primeiro: ô Amã, bom dia, diga aqui, me responda, o que a gente faz com uma pessoa de quem a gente gosta muito? Ele pensou consigo mesmo: quem o rei desejaria honrar, senão eu? Então, bem, ó rei, majestade, quanto ao homem a quem o rei agrada e quer honrar, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e também o cavalo
em que o rei costuma montar e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem em alta voz: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ele pensando nele: eu quero ser exaltado, eu vou andar pela praça, todo mundo vai saber que eu sou o tal, que eu sou importante, e ficou só sonhando como seria a glória dele. Ele só não esperava a resposta do rei. O rei disse: tá bom, é uma boa que você falou. Pegue o cavalo e os meus servos aqui, depressa, faça isso com o Mordecai. Bom, o mundo desabou para o Amã. Ele ficou pensando: será que é isso mesmo? Eu estou acreditando no que eu estou ouvindo? O rei disse: é isso mesmo, Amã. Depressa, vá cumprir. Aí o Amã entendeu, foi lá e pegou o serviçais do rei: vamos buscar a veste dele, onde é que está a coroa do rei, o cavalo do rei, vamos procurar o Mordecai e vamos honrar o Mordecai. E o rei ainda disse: olha, não omitas nada do que falaste, coisa nenhuma do que você falou omita, cumpra tudo isto. A impressão que eu tenho é que nesse tempo, nesse momento, o rei já começou a entender as coisas, porque a raiva do Amã com o Mordecai. E por quê? Aí o rei começou a entender. Ainda não sabia que a rainha Ester era judia e que era parente do Mordecai, mas o rei já começou a acordar. Deus dirige os acontecimentos, faz coisas acontecerem. Por isso, Deus quer que você creia nele. Meu irmão, nada está demorando. Deus sabe a hora certa de fazer o que é bom para você. Você não deixe o tempo passar sobre uma decisão sua, que já tem que ser tomada. Isso não. Não procrastine. Não empurre com a barriga. Não deixe para amanhã uma decisão que você já sabe que tem que tomar hoje. Pode ser que não dê tempo amanhã e você vai perder. Vai ser condenado porque perdeu a oportunidade. Não deixe para amanhã. Hoje faça o que tiver que fazer. Mas quanto a Deus, não fique apressando Deus, não fique botando Deus na parede, deixe Deus agir no tempo certo. Ele sabe o que fazer. Deus é Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Aprenda com a experiência, mas faça morrer em você a ganância. Não fique cobiçando nada dos outros, não fique olhando o carrão que o outro tem, desejando, a moto, a casa que o outro tem, as roupas que o outro usa. Não fique de olho no que é do outro, não cobice. Meu irmão, não dê lugar à ganância, não fique sonhando com coisas grandes nesse mundo. Procure o contentamento bíblico, procure a medida do contentamento para você ser humilde como a rainha Ester. Aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Você quer ser como a rainha Ester, esperar no Senhor, ou você prefere ser como o Amã, saindo correndo atrás? Pense, analise os seus atos, meu irmão, analise os seus atos, minha irmã.